E aí pessoal, tudo jóia? Olha só, esse vídeo aqui é muito interessante para quem é produtor de leite ou para quem é produtor de gado de corte. Hoje nós recebemos uma análise bromatológica de um cliente nosso, de um produtor, que mandou analisar a pastagem dele de capim Ares 2. A gente trouxe aqui alguns dados, aqui no quadro, para poder explicar para vocês e falar um pouco melhor daquilo que eu disse num vídeo hoje de manhã sobre a proteína, principalmente para quem trabalha com leite, vir do pasto e não da ração, né? Muita gente não entendeu o que eu quis dizer com aquilo. Sempre que quando eu faço vídeos falando que a produção de leite a pasto é mais barata, o pessoal confunde que eu acho que tem que produzir leite só com pasto, sem silagem, sem ração. Na verdade, não é isso. O que eu tento dizer é que a base, o volumoso, a principal comida deve vir do pasto e não da silagem e da ração. Silagem e ração é complemento, ao meu ver. Agora vamos trazer aqui então alguns dados reais do que é uma pastagem excelente, que é, por exemplo, o capim Ares 2. A nossa análise bromatológica ela foi feita no segundo pastejo, né, de uma área de capim Ares 2. Então, olha só o que nós tivemos aqui de resultados. Matéria seca, 18%. Nós tivemos proteína bruta de 23,26%. Olha só esse dado, 23% de proteína numa pastagem de capim Ares 2. Né? Isso é muita proteína. Nós tivemos digestibilidade, 30 horas, né? Nas primeiras 30 horas, 67%. E nós tivemos nas 48 horas, 85%. O que isso quer dizer? A cada 100 quilos de comida que uma vaca come, ela vai conseguir digerir 67 quilos nas primeiras 30 horas e 85 quilos nas 48 horas. Então, o aproveitamento desse pasto ele é muito alto. E a análise trouxe para nós também que o capim Ares 2 ele pode produzir 1.430 litros de leite a cada tonelada de matéria seca. Ou seja, se uma vaca consumir, as vacas consumirem, né, 1.000 quilos de capim Ares 2, matéria seca, ela tem um potencial produtivo de 1.440 litros. Né? Então vamos fazer uma conta aqui mais real para que você entenda o que significa isso. Então, 1.000 quilos de matéria seca produzem 1.430 litros. 100 quilos de matéria seca produzem 143 litros. 10 quilos de matéria seca produzem 14 litros de leite. Uma vaca de 500 quilos, ela consome aproximadamente 3% do peso vivo dela em matéria seca por dia. Então, 3 vezes 5 dá 15. Uma vaca de 500 quilos consome 15 quilos de matéria seca por dia. Vamos supor que 10 quilos venha do capim Ares 2 e os outros 5 quilos venha da silagem da ração. Então, uma vaca de 500 quilos, consumindo 10 quilos de matéria seca de capim Ares 2, ela vai produzir 14 litros de leite por dia, vindos da pastagem de capim Ares 2. Esse é o potencial de produção de leite dessa pastagem, tá joia? Então, olha só, nós temos aqui alguns dados que eu trouxe para vocês, né, para a gente fazer uma avaliação do que é o potencial do capim Ares 2, principalmente na questão de proteína. Como eu falei no vídeo hoje de manhã, né, a proteína vinda do pasto, ela é sempre muito mais barata. Então aqui eu fiz uns cálculos aqui de produção comparando o capim Ares 2 com uma silagem de milho no quesito proteína, especificamente proteína, tá? O que a gente tem visto na prática? Nós temos aqui na propriedade a nossa área demonstrativa, né, onde a gente tem mais de 20 tipos de pastagem e a gente faz o corte desses pastos e avalia a produção dentro das parcelas e faz uma conta aproximada na produção que elas dariam por hectare. Né? O que a gente viu nos 2 primeiros cortes da parcela do capim Ares, que ele pode produzir 15 toneladas de matéria verde por corte por hectare. No caso, na nossa parcela, nós estamos fazendo os cortes a cada 30 dias agora, devido à redução das chuvas. Né? Então, isso aqui é uma produção que está dando, vamos dizer assim, num ambiente normal.
não tem uma super adubação. A adubação que eu faço lá na área demonstrativa é mais ou menos a mesma que eu faço na pastagem, né? E então é uma produção que é possível alcançar. O que significam 15 toneladas de matéria verde por hectare? Significa em matéria seca 2.700 quilos por hectare, né? A cada pastejo a gente consegue tirar do Capim Ares 2. Bom, se a gente for fazer uma comparação com milho, nós temos que comparar também no tempo. Uma lavoura de milho, ela fica aí 4 meses, né? Pouquinho mais, pouquinho menos, até fazer o corte da silagem. Então vamos usar 4 meses. Em 4 meses, esse Capim Ares 2, ele produz por hectare cerca de 10,8 toneladas de matéria seca, né? Essa é a produtividade dele nos 4 meses. Nós pegamos aqui como um exemplo, né, uma lavoura de milho que produz 50 toneladas de matéria verde por hectare. Ao meu ver, é uma produção bastante alta, né? Esse ano, com certeza, com estiagem, a gente produziu muito menos. E eu estou pegando aqui a produção do Ares, né, nesse ano agora. Então, nós pegamos uma produtividade alta aqui no milho por hectare. O milho tem cerca de 35% aí de matéria seca, né, na silagem. Então, ele vai produzir em torno de 17,5 toneladas de matéria seca por hectare. Olha só, Capim Ares produziu 10,8 toneladas de matéria seca em 4 meses e o milho produziu 17,5 toneladas de matéria seca em 4 meses. O milho produziu mais volume, né? Quase ele produziu o dobro do volume do que o Capim Ares 2. Porém, quando a gente analisa o quesito proteína, que hoje é o nutriente mais caro dentro de uma dieta animal, né? Nós fizemos aqui uma comparação de quanto que o milho produz de proteína bruta por hectare, né, pegando aí análises que a gente conhece de 8% de proteína, e pegando a proteína do Capim Ares 2, né, o que deu aqui na nossa análise de 23%. Né, a gente até arredondou para 23%. Capim Ares 2 produziu em 4 meses 2.500 quilos de proteína bruta. Essa é a produção de proteína por hectare. 2.500 quilos de proteína em 4 meses. E o nosso milho, produzindo 50 toneladas de matéria verde por hectare, ele produziu 1.400 quilos de proteína bruta, né, por hectare. Vejam só que a diferença aqui ela é bastante grande, né? Assim como o milho produz quase o dobro da quantidade de matéria seca por hectare do que a pastagem de Capim Ares 2, o Capim Ares 2 produz quase o dobro de proteína por hectare do que o milho. Só que, claro, como eu disse, a gente precisa ter vaca comendo proteína e a gente precisa que a vaca também coma energia para que ela dê leite. Mas, como quem usa a base da alimentação de silagem, né, a silagem é pobre em proteína. Pobre não, mas comparando com uma pastagem, ela tem muito menos, né? Então, qual é o custo quando a gente analisa, né? O que equivale isso aqui em farelo de soja, por exemplo, que tem aí 44, 45% de proteína bruta, né? O Capim Ares equivaleria a quase 5 mil, a mais de 5 mil quilos de farelo de soja, e o milho ia equivaler a quase 3 mil quilos de farelo de soja por hectare, né? Então, vocês têm que analisar aí quanto de farelo de soja vocês estão economizando quando vocês têm uma base de alimentação num Capim Ares 2. Né? Quanto menos vocês vão precisar de utilizar farelo de soja, quanto mais baixo vai ser a proteína da ração que vocês vão oferecer para o seu gado. Farelo de soja hoje, né, deve estar aí em torno de R$ 2,70, R$ 2,75 o quilo. Né? O milho hoje está em torno de R$ 1,55, R$ 1,60 o quilo. Um pouquinho mais, talvez. Vamos chutar R$ 1,70 aí o quilo. Né? Então, a gente tem uma grande diferença em valores. Então, esse é o detalhe que a gente tem que começar a analisar. Bom,
Nós fizemos milho 2 vezes por ano, a gente faz safra e safrinha, né? A gente vai colher um pouco menos na safrinha, né? Às vezes colhe a mesma coisa. Então, a gente pode fazer os cálculos equivalentes aqui. Mas tem um detalhe, o capim Ares, na saída do inverno, ele já está produzindo, né? O milho tem que ser plantado. Depois, você corta o milho, o capim Ares ainda continua produzindo um pouco mais. Então, no ano por hectare, né, nós podemos se basear nisso aqui, mas para ter uma ideia, né, da produção, do tempo que você utiliza. Aí a gente vai para custos, né? Qual é o custo? O custo para você implantar 1 hectare de capim Ares 2 hoje, em semente, por exemplo, está em torno de R$ 1.200. O milho, uma semente boa, você paga aí de 800 a R$ 1.000 para fazer 1 hectare, né? Então a diferença não é grande. Porém, o capim Ares dura 10 anos, se bem manejado. O milho, você em 10 anos tem que plantar ele 20 vezes. A adubação, vamos dizer que a adubação seja a mesma, né? Porque para você ter um pasto bom, você também precisa adubar ele. E geralmente a gente tem que usar mais ou menos a mesma coisa de adubação que fosse usar no milho, né? Claro, dependendo se você tem disponível esterco de suíno, né? Fazendo análise de solo, com o passar do tempo a pastagem bem manejada tende a melhorar o solo e precisar cada vez menos de adubação, enquanto que o milho, se você carregar a tua lavoura e fazer safra e safrinha de silagem, você vai precisar de cada vez mais adubação. Só que nós não temos outros custos envolvidos. O milho precisa ser plantado, tem a semente, usa mais inseticida, tem que dessecar, tem o maquinário, né, envolvido. Já na pastagem não tem tudo isso, né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Mas para deixar claro para vocês, sempre quando eu falar de produção de leite a pasto, eu estou falando de base da alimentação das vacas no pasto, complementando com silagem e com ração. Porém, o que a gente tem que analisar é que hoje o insumo mais caro é a proteína, né? E a proteína sempre vai ser melhor na produção de leite a pasto. Quando você leva a sua pastagem, né, no mesmo manejo que você leva a sua lavoura. Então, a comparação tem que ser igual. A gente tem que ter pastagens muito bem manejadas, muito bem adubadas, assim como a gente também tem as nossas lavouras. Então, tá aí um exemplo, tá? Com certeza, isso aqui não é uma regra, isso aqui pode não expressar a realidade de cada propriedade, né? Porque a produção de um pasto vai dependendo do manejo, do solo, do clima, assim como a produtividade do milho também vai variar conforme esses fatores. A qualidade do pasto também vai variar conforme varia também a qualidade da silagem. Mas tendo uma comparação para que a gente possa comparar, são esses os números que a gente traz para você. Então, se você quer mais informações sobre pastagens de qualidade, né, sobre esses cálculos aí, como é que se faz para você fazer na sua propriedade, você assiste o vídeo aqui e você pode ver aí na prática. Cada um tem mais ou menos a ideia de quanto que produz a silagem, né, na sua área. Inclusive, você pode fazer cálculos, né, do custo de produção, né, do custo da proteína, do custo de produtividade de cada um, para que você possa ter aí números mais concretos e mais reais conforme a sua propriedade. Comenta aqui no vídeo o que você achou dessa conta e se você já parou para pensar ou imaginava que uma pastagem poderia produzir tanta proteína em comparação com a lavoura de milho.